O mercado de transferência segue quente do lado colorado para reforçar a equipe pensando no ano de 2024. Em meio a diversas especulações, o avanço de algum clube brasileiro pelo atacante Bruno Rodrigues do Cruzeiro chama a atenção. Os números são estratosféricos e a direção colorada afirma que ainda conversa com o jogador. A gente fala também a respeito de uma sondagem do Inter por um lateral esquerdo do Cruzeiro. Falamos também do interesse colorado por Jean Lucas, meia do Santos, e a mensagem de Alexandre Pato, dando a entender que ele gostaria de retornar ao Beira-Rio. Falamos também sobre Gustavo Scarpa e a última atualização dada por parte do staff do jogador, que é pessimista, mas talvez não seja algo tão realista assim. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira, tá? Vamos começar chamando o vídeo que eu gravei na tarde desta quarta a respeito de Jean Lucas, tá? Meia do Santos, que está despertando o interesse do Internacional. Essa informação ela foi trazida pelo Marinho Saldanha, repórter, setorista de Inter, muito competente, que apurou que a direção colorada está avaliando a possibilidade de fazer um investimento pelo Jean Lucas, meia de 25 anos de idade. Um jogador que teve seus problemas em sua passagem pelo Santos e que também desperta o interesse de outro clube do futebol brasileiro, o Bahia, que através do investimento do Grupo City pode aportar uma boa grana para ter este jogador. Eu dou todos os detalhes a respeito da possibilidade de Jean Lucas, que é um sonho antigo da direção colorada, atuar no Beira-Rio nesse vídeo. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de como pode avançar esse tema envolvendo Jean Lucas, que me parece uma opção sendo buscada pela direção do Internacional, caso outros nomes que são tratados como prioridade acabem não fechando, tá? A grande notícia talvez dessa quarta-feira envolva o atacante Bruno Rodrigues, que está no Cruzeiro e pertence, na verdade, à Tombense, tá? A direção do Cruzeiro tem informado que o Bruno Rodrigues não fica no clube mineiro. E não fica porque ele mesmo, Bruno Rodrigues, afirmou para a direção cruzeirense que recebeu uma proposta irrecusável. 2 milhões de reais em luvas, salário na casa de 600 mil reais por mês, além disso, um valor para o Tombense de 4,8 milhões de euros. A gente está falando de muita grana. A gente está falando aqui de mais de 25 milhões de reais, tá? Ou quase 25 milhões de reais pelo Bruno Rodrigues. Para vocês terem uma ideia, 4,8 milhões de euros é mais do que aquilo que o Inter estaria disposto a investir pelo Gustavo Scarpa, mas seria pelo Bruno Rodrigues, que é um jogador que está em ascensão. A gente não tem a confirmação ou algum indicativo de se essa proposta foi feita pelo Inter, tá? Mas vamos às pistas que a gente tem nesse momento. Primeiro, o Bruno Rodrigues está com seu destino praticamente selado. Se ele comunicou ao Cruzeiro que recebeu essa proposta, é porque ele está disposto a aceitar essa proposta. E esses são os valores das negociações a partir de agora pelo Bruno Rodrigues, tá? E aí do lado do Internacional, a informação que se tem é que o Inter ainda está na briga pelo Bruno Rodrigues. Será que veio do Inter essa proposta milionária? É algo que a gente ainda não descobriu, mas a gente tem metade da história, que é o Bruno Rodrigues não fica no Cruzeiro e ele está recebendo esta bolada. 4,8 milhões de euros para a Tombense, 2 milhões de reais em luvas para o Bruno Rodrigues, mais um salário de 600 mil reais por mês. Seriam valores estratosféricos pela compra do atacante do Cruzeiro. A questão é descobrir qual o time que está fazendo esta negociação pelo Bruno Rodrigues, tá? O Inter afirma que ainda está na briga pelo jogador, ainda está na disputa pelo jogador. Bom, um outro jogador do Cruzeiro também esteve na pauta colorada ao longo desta quarta-feira. E eu falo do lateral esquerdo Marlon, que foi um dos destaques da equipe do Cruzeiro, que foi mal no Campeonato Brasileiro, mas que teve alguns jogadores se saindo bem, caso do próprio Bruno Rodrigues e caso também do Marlon, tá? Informação do pessoal de GZH é que o Marlon desperta o interesse do Inter e que o Inter fez uma sondagem pelo jogador antes das eleições, tá?
e que o Inter está monitorando laterais esquerdos no mercado, isso a gente já sabe. A grande questão é que o Marlon tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024, portanto, para o Inter conseguir contratar esse jogador, precisaria também fazer um aporte em cima dele, em cima do Cruzeiro, tá? E aí não é um jogador tão barato assim, porque ele está relativamente valorizado no mercado. Mas a informação é que o Inter fez uma sondagem, o que pode nos levar para outro caminho também. Não necessariamente em relação ao Marlon, tá? Que até não se tem nada muito concreto em relação a isso. Foi só uma sondagem. Mas de que o Inter está procurando um lateral esquerdo. Alguém do mesmo nível do René ou para disputar a titularidade com o René. É uma das possibilidades que a gente tem a partir dessa informação da sondagem do Inter em relação ao Marlon, tá? O empresário do Gustavo Scarpa conversou com o pessoal da Revista Colorada ao longo desta quarta-feira e trouxe um tom pessimista quanto à possibilidade do Inter fechar com esse jogador. Afirmou que o Scarpa neste momento está no Olympiacos, quer ficar na Europa. Ele trouxe mais ou menos a narrativa que foi colocada no início da negociação, em que a gente sabe que houve uma reversão em determinado momento. Então sim, o empresário do Gustavo Scarpa está informando que ele não vem para o Inter, ou que essa possibilidade é remota, mas ele não está trazendo toda a história. Porque sim, houve um recuo do Gustavo Scarpa quanto a permanecer na Europa, e sim, houve uma flexibilidade em relação às pessoas do Gustavo Scarpa para negociar com clubes do futebol brasileiro. Tanto que o Atlético Mineiro se apresentou, até o Grêmio se apresentou nessa história. Mas a posição oficial do staff do Scarpa para o pessoal do Revista Colorada foi essa, tá? Bom, para fechar por último, eu quero falar sobre Alexandre Pato, porque em uma página onde foi lembrado o gol do Alexandre Pato contra o Al-Ahly na semifinal do Mundial em 2006, o Pato fez um comentário dizendo, logo se encontraremos. Assassinou o português o Pato, beleza, né? Mas dizendo que, logo nos encontraremos, dando uma ideia de que gostaria de voltar. O Pato foi muito mal no São Paulo e o Pato é um cara que está caminhando pro final da carreira assim a passos largos, tá? E não há interesse da direção do Internacional em contar com este jogador, que não rendeu, repito, no São Paulo. Não é uma tendência, não contem com a ideia e não alimentem a ideia de Pato voltando a jogar no Internacional, mas ele manifestou esse carinho, pelo menos pro Inter, né, nessa publicação, dizendo que logo vai encontrar o Internacional. Talvez ele venha no Beira-Rio algum jogo, alguma coisa assim. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem Europa League nessa quinta-feira. Bayer Leverkusen e Molde, odd do Bayer Leverkusen 1.36. Roma e Sheriff, odd do Roma 1.2. E Slavia Praga versus Servette, odd do Slavia Praga 1.38. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!